naturalmente agradecer. Eu iria fazer aqui uma intervenção, eu diria relativamente breve, talvez 10 minutos, mas total disponibilidade para poder discutir esta questão. Naturalmente que os sistemas locais de saúde, no contexto em que discutimos como é que o sistema de saúde no seu todo, como é que a sociedade está a responder a um contexto de pandemia, torna-se ainda mais acutilante poder promover esta discussão. Mas também me parece importante que esta discussão possa surgir não perdendo de vista o que foi criado do ponto de vista das unidades locais de saúde, que não é exatamente o mesmo contexto, mas que estão no país, são 8 no país, e que têm um caminho trilhado, sobre o qual também eventualmente carece uma reflexão mais profunda sobre os impactos que existe, enfim, no acesso a cuidados de saúde, na qualificação dos cuidados, pelo facto de existir unidades locais de saúde. E eu não começava por deixar um repto para um destes dias, podemos também discutir isso, mas, e com toda a cordialidade, dizer que eu olho para as principais unidades locais de saúde, eu não estou a falar dos sistemas locais de saúde, mas olho para as unidades locais de saúde como OPAs que os hospitais fizeram sobre os cuidados primários. Portanto, se destes dias quiserem discutir sobre isso, eu vou começar com essa frase, aquilo são operações públicas de aquisição que os hospitais fizeram sobre os cuidados primários. Bem, mas em relação aos sistemas locais de saúde, eu penso que o acento tónico deveríamos colocar, na minha perspectiva, prende-se com, enfim, 2 ou 3 elementos. O primeiro é que, efetivamente, aquilo que historicamente tem sido a evolução do conceito predominante sobre saúde tem influenciado a organização dos sistemas de saúde e tem, eventualmente, também influenciado a própria organização social. Portanto, se uma fase inicial a saúde era apenas dicotómica com doença, e se uma fase subsequente era o completo bem-estar, de 46, da Decisão da Organização Mundial de Saúde de 1946, provavelmente hoje estamos muito mais próximos da saúde enquanto conceito de equilíbrio funcional e permanentemente instável. E tudo isto coloca aqui um conjunto de desafios às unidades de saúde, aos serviços, às instituições e também à articulação entre todos os recursos. Bom, portanto, depois, por outro lado, é dizer que estamos rapidamente influenciados por toda a dimensão da inovação em saúde. E inovação em saúde, numa primeira linha, quando abordamos com um conjunto de interlocutores o que é inovação em saúde ou quais são as principais áreas, desde logo novos produtos, e a questão da vacinação está aí na ordem do dia, mas eu gostaria de colocar o acento tónico na inovação de serviços e na inovação organizacional, porque até à chegada da vacina, no contexto da pandemia, se nós não tivéssemos tido capacidade de... alguém foi mordido, que eu acabei de matar uma melga com sangue. Sim. Se nós não tivéssemos sido capazes de incorporar e implementar inovação organizacional, chegaria a vacina e nós já cá não estaríamos. Enfim, alguns de nós. Bom, portanto, esta tónica e da inovação, na minha perspectiva, coloca para a relevância da inovação de serviços e da inovação organizacional. Depois, por outro lado, também parece importante que façamos, pelo menos, um voo rasante, para não dizer com muita profundidade, naquilo que tem sido a estratégia europeia para a área da saúde e para a área social, que aponta claramente para dinâmicas de organização e de interação dos sistemas de saúde que não correspondem apenas à evolução mais tradicional dos sistemas de saúde, em articulação de cuidados, em integração de cuidados, mas sim em ações e políticas intersetoriais. Depois também parece importante que nesta discussão sobre os sistemas locais de saúde possamos trazer para o debate aquilo que são os princípios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e que dentro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um deles é a saúde, enfim, é o terceiro, enfim, é o bem-estar e a saúde, mas que sobretudo possamos olhar que, por exemplo, o 17º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável são as parcerias em torno dos objetivos. Portanto, também as Nações Unidas apontam para a importância de termos, digamos, uma atuação cada vez mais concertada e em parceria. Bom, os desafios que conhecemos todos são os desafios demográficos, desde logo por via do envelhecimento da população, que em Portugal tem algumas características, como, por exemplo, sermos um dos países da Europa a 27, da União Europeia a 27, que tem o maior número de população com mais de 65 anos que vive sozinha. Portanto, isso coloca uma característica diferente do envelhecimento em Portugal do que noutros contextos europeus. Desde logo também o que todos conhecemos, o impacto, digamos, das doenças crónicas, enfim, a obesidade, a diabetes e a saúde mental, que é uma área que está, enfim, há alguns anos na ordem do dia, mas tarda a que seja, no fundo, consagrada. Mas há uma terceira área dentro destes desafios, ou uma quarta área, uma terceira área para além da demografia e as doenças crónicas, ou as situações crónicas, no fundo, que é a gestão da informação e da tecnologia em saúde. E aqui também os sistemas locais de saúde podem, naquilo que possa ser a promoção
da utilização de sistemas mais eficientes, sistemas de informação e tecnologia em saúde, que possa ser de facto um aspecto importante. Uma outra nota que me parece importante também colocar é todo o impacto que a saúde tem na economia dos países e, se dúvidas houvesse, o que está a acontecer com a pandemia e tudo aquilo que é o desenvolvimento que os sistemas pretendem todos pretendem que os sistemas tenham uma evolução em torno da sustentabilidade e isso de alguma forma implica também um conjunto de sinergias. Bom, os desafios que estão colocados na minha perspectiva é sobretudo em relação à gestão em saúde, isto é dizer, no contexto em que estamos, com os recursos existentes, que necessidades é que identificamos e como é que podemos potenciar a utilização desses recursos. Como profissionais do setor da saúde, rapidamente quando falamos em recursos em saúde, estamos muito a olhar para dentro do sistema. Mas é olhar outra vez ao conceito dos determinantes em saúde e quem são ou onde estão as instituições, os organismos, os recursos que podem potenciar esses determinantes. E, portanto, aqui, mais uma vez, o acento tónico em necessidades em saúde, recursos em saúde, ações e políticas intersetoriais. Bom, e portanto eu deixaria nesta fase inicial, Dr. Jaime Mendes, eu deixaria aqui, digamos, 4 notas de desafio para a nossa discussão em torno dos sistemas locais de saúde. É muito importante, na minha perspectiva, que possamos melhor organizar os recursos existentes na comunidade e se lhe atribuirmos uma componente de gestão desses recursos, de uma gestão integrada desses recursos, em potencial podemos melhor usar esses recursos e não são só recursos do setor da saúde, objetivamente. Do ponto de vista global, eu entendo que nós deveríamos, enfim, e os sistemas locais de saúde podem potenciar essa discussão e podem potenciar essa concretização, que vou dizer, permitam-me aqui a expressão, é como que termos uma lei de programação dos investimentos plurianuais. Há um contexto de dificuldade no setor da saúde, que é termos esta programação a médio e longo prazo dos grandes investimentos em saúde. E, portanto, a arquitetura dos sistemas locais de saúde, pensando global e agindo local, pode potenciar a existência, permitam-me esta expressão, de uma lei de programação de investimentos plurianuais. Depois, por outro lado, o enfoque na saúde pública, não tanto exclusivamente na visão das unidades de saúde pública, e não estou a discutir onde é que elas devem estar, nos ACEs, nos hospitais, nas ARS, supra-organizações, mas no conceito de sistemas locais de saúde, a saúde pública deveria passar a ter um papel absolutamente central na definição das políticas locais e dessas políticas intersetoriais. Portanto, se quiséssemos, e permita-me, Dr. Jaime Mendes, aqui a analogia, a saúde pública tinha o orçamento da saúde para aquele território e a saúde pública definia quais seriam as prioridades e alocava esses mesmos recursos, naturalmente financeiros, às várias entidades que eram subsidiárias de um conjunto de atividades promotoras de saúde. Portanto, a saúde pública, no conceito dos sistemas locais de saúde, na minha perspectiva, deveria ser, digamos, muito mais estratégica e com capacidade de influência e de decisão, tendo em conta, naturalmente, tudo aquilo que sabe plenamente em saúde, o perfil da população e os recursos existentes. Portanto, a lei de programação de investimentos plurianuais, o papel de enorme relevância que a saúde pública devia ter na definição e concretização de políticas locais, e uma terceira nota, que era a criação de equipas multissetoriais de intervenção comunitária. Se me permitem um pouco o que aconteceu ao longo deste ano pelo território nacional, de equipas do setor da saúde, equipas do setor social, equipas da educação, equipas do município ou da proteção civil, que tiveram intervenções integradas, entenda-se, com pessoas desses vários setores no mesmo momento, no mesmo contexto, em contacto com as pessoas e com as famílias nos seus domicílios, nos locais de trabalho, e portanto a ideia destas equipas multissetoriais de intervenção comunitária seria também provavelmente um ganho que poderíamos ter com os sistemas locais de saúde. Última nota nesta abordagem inicial, mas total disponibilidade para, como é óbvio, promovermos o debate e responder a eventuais questões que possam ser colocadas. Tem a ver com, por um lado, os modelos de financiamento, e os modelos de financiamento no setor da saúde têm que ser claramente repensados, e têm que ser claramente repensados na minha perspectiva, muito mais numa lógica de resultados que obtemos com diversas atividades do que o histórico, o retrospectivo ou, digamos, um conjunto de atividades que vão sendo desenvolvidas e vão sendo validadas. Associada a esta questão económica e modelo de financiamento, não é desprovido de sentido, na minha perspectiva,
tudo o que os sistemas locais de saúde também podem potenciar na qualificação dos profissionais, na valorização dos profissionais, mas também, e pode ser eventualmente uma situação relativamente controversa neste nosso debate, mas aqui fica também, a emergência de novos técnicos e novos profissionais que hoje não temos num contexto social, num contexto da saúde, e que precisamos de os ter para complementar um conjunto de intervenções e satisfazer um conjunto de necessidades que hoje estão a descoberto. Portanto, Dr. Jaime Mendes, a minha intervenção, por um lado, a evolução do conceito de saúde influencia a organização dos sistemas de saúde. Nós hoje estamos num contexto em que precisamos ter muito ações e políticas intersetoriais, relacionado com a existência de uma lei de programação dos investimentos plurianuais, com a saúde pública à cabeça, ao corpo, aos membros, portanto, a liderar objetivamente a definição de políticas locais e a decidir o financiamento de políticas locais, a existência de equipas multissetoriais de intervenção comunitária com uma qualificação e valorização dos profissionais. E, Dr. Jaime Mendes, sem querer ser muito exaustivo, estas seriam assim as ideias iniciais que eu espero que tenham sido entendidas pelos colegas como, pelos vários participantes, como potenciais provocações para a nossa reflexão e naturalmente agradecer imenso a possibilidade que me concedeu de poder partilhar estas ideias. Muito obrigado. Eu é que agradeço em nome da associação, e a exposição foi uma exposição excelente e que trouxe muitos pontos para o debate. Eu agora a seguir iria dar a palavra à doutora Teresa Gago, que é médica dentista, faz parte da coordenação da plataforma de Cascais, é doutoranda em saúde pública e foi vereadora pelo PS em Cascais. Desempenhou também outros cargos autárquicos e ela vai ter muito o que dizer porque foi ela que nos sugeriu, ou que lançou esse repto à associação. E claro que vamos ver o que ela vai dizer, porque eu sei que ela tem um medo que isto caia na municipalização e realmente, quer dizer, municípios como Cascais é melhor não termos muitos, não é? Mas enfim, então eu dava a palavra já à Teresa, se fizesse favor. Obrigada. Bom, de facto o repto foi feito atendendo a esse receio de municipalização e tendo em conta que estão a ocorrer processos de descentralização, neste momento, para os municípios na área da saúde. E existindo esta vontade de implementação dos sistemas locais, até que ponto é que o que se está a passar ao nível da suposta descentralização administrativa de competências para os municípios não poderá fazer perigar a construção de uns sistemas locais. Merda, com aquele João Rodrigues pôs aqui na cena. Como nós os ambicionamos e como pretendemos funcionais para melhorar a saúde da população, com a devida articulação entre serviços de saúde, entre outros serviços da comunidade que também cuidam do bem-estar das pessoas, entre os quais, evidentemente, a Câmara Municipal e o município, os órgãos municipais, autárquicos, enquanto poder local, não é? Portanto, essa interligação tem que ser assegurada, mas, diferentemente, é passarmos o poder para outro órgão de poder, não é? Que é da administração central para o órgão da administração local. De todo modo, eu creio que pensar sobre os sistemas locais de saúde, e como referi há pouco, são ambicionados em Portugal, pelo menos desde 1999, quando se fez o decreto-lei que legislou os sistemas locais e que não foram implementados, mas eu atrever-me-ia a recuar mais um pouco. Os sistemas locais são e foram e continuam a ser, com esta designação, ou distritos locais de saúde, a estratégia para o mundo em desenvolvimento, não é? Para desenvolvimento dos cuidados de saúde primários, onde não existe
um sistema nacional de saúde e uma integração unitária ou estatal de provisão de cuidados. Relembro que uma das coisas que Pinochet fez no Chile foi, de facto, municipalizar os cuidados de saúde de maneira a destruir o sistema que a Allende tinha construído para que pudesse haver mercado para os prestadores privados. Contrariamente, e talvez de uma forma parecida aqui com Portugal, o Brasil fez os seus silos, não é? Os sistemas locais, onde acolheu também a prestação privada, mas aqui já numa perspectiva de construção do Sistema Único de Saúde, mas que está a ter diversos problemas de articulação. Aí também acolheu os privados e há alguma dificuldade na construção de um sistema público de saúde. Quando eu disse à semelhança de Portugal, é por causa das comissões instaladoras dos serviços de saúde locais, em 74, não é? Onde se partiu também uma construção do SNS. Portanto, na verdade, o conceito de sistema local de saúde é interessante, pode ser útil, mas pode cumprir objetivos que penso que nenhum de nós quer, nomeadamente contribuir para uma desarticulação do SNS, e é aí que eu penso que há de ter cautela. De maneira que, atendendo à moda, à vontade, à diretiva de descentralização com propósitos bondosos, que já vimos que os propósitos podem começar por ser bondosos, mas redundar em resultados que nós não queremos. Pensar sobre os serviços locais, eu creio que exige, acima de tudo, pensar sobre qual o modo de descentralização que se pretende para a área da saúde. E neste caso eu sou adversa, de facto, àquilo que me parece ser uma recentralização nos municípios e haver 308 órgãozinhos de poder a interferir naquilo que é uma organização coesa até à data, com as suas dificuldades, mas que é o SNS. Portanto, aqui eu penso que a comunidade, vou chamar comunidade da saúde, não é? Das pessoas que se preocupam com os processos de saúde, dos profissionais de saúde, de todos nós, que façamos ou construamos uma opinião de como é que queremos que seja a descentralização, visto que parece que a administração pública está pouco imaginativa e só concebe os municípios, mas há formas de descentralização funcional que não implicam a passagem para outro órgão de administração. É a chamada descentralização institucional, como o Marcelo Rebelo de Sousa chama, porque de facto a saúde tem que garantir a pilotagem dos processos, como dizia o Alexandre Tomás, ao aludir que a saúde pública devia poder ser determinante, se é que posso utilizar este termo, na programação e na organização dos cuidados e dos serviços de saúde em sentido muito amplo, não é? Ao nível da comunidade. E um exemplo de concretização disto seria prover uma autonomia verdadeiramente descentralizada aos ACs, em que deixariam de ser unidades desconcentradas das ARS, mas que teriam então a sua autonomia funcional e porventura até financeira para poderem fazer a gestão da saúde ao nível local. Não me vou pronunciar sobre as ULS, vou ficar pelos ACs. Porque me parece que na questão de articulação, a área da saúde está responsavelmente muito preocupada com a intersetorialidade e a articulação com os outros setores, que é necessária, a saúde em todas as políticas, mas não nos podemos esquecer da vocação, vou-lhe chamar primacial,
que é a da articulação e da integração dos próprios cuidados, que nós ainda não conseguimos fazer do ponto de vista satisfatório, não é? Portanto, a articulação entre cuidados de saúde primários, unidades hospitalares, unidades de cuidados continuados, temos que garantir todo esse percurso da pessoa ao longo do Serviço Nacional de Saúde e pelas diversas unidades, antes, creio eu, de estarmos sujeitos a todas as outras pressões externas que existirão sobre o sistema. Portanto, aceitar ou acolher os contributos de outros, eu vou-lhe chamar exigências, nem é contributos, de outros setores, sem que tenhamos a nossa máquina suficientemente oleada e que nos sintamos confortável, parece-me que é poder estar a contribuir para a introdução de problemas no próprio SNS e no desenvolvimento do SNS. Diga apenas a título de curiosidade que enquanto em Portugal estamos preocupados com a descentralização, há processos de recentralização que estão a ocorrer, nomeadamente no norte da Europa, que são países conhecidos pela descentralização, não é? E pela distribuição de competências pelos municípios e por vários setores, e, na verdade, na área da saúde, neste momento estão a ocorrer processos de recentralização, nomeadamente na Finlândia e na Dinamarca. Portanto, a descentralização não é um fim em si mesmo, como todos sabemos, não é bondosa nem maldosa. Os sistemas locais, a mesma coisa, não são bondosos nem maldosos, tudo dependerá de como formos capazes de os construir e de os implementar, tendo presentes os perigos, e é isso que eu acho que devemos olhar, que comportam. Um segundo aspecto só, que é a dimensão municipal e as autarquias. Bom, como na apresentação foi dito, eu de facto fui vereadora e desempenhei cargos também, enfim, nas juntas de freguesia, na Assembleia de Freguesia, portanto, enfim, conheço razoavelmente bem o poder autárquico. E as autarquias não são, o funcionamento autárquico não é o ideal que me parece que algumas pessoas, pelo menos, creem. A participação democrática é mais difícil até do que em termos de intervenção tida na administração central, quer dizer, intervir ao nível local é muito mais complicado. A própria transparência e a publicidade das ações e de que são tidas também é muito menor, quer dizer, bem ou mal, a nível nacional há uma comunicação social que nos vai trazendo as notícias, ao nível local não. Bem ou mal há um canal Parlamento onde podemos assistir às diversas discussões tidas, ao nível local isso não existe, quando se pretende consultar, por exemplo, as atas de reuniões, muitas vezes as atas são minutadas, portanto não há conhecimento de quais é que foram as posições que foram tidas, nem quais é que foram os problemas que foram levantados. Portanto, quando se diz que o poder autárquico, que há uma maior proximidade, não é através do poder autárquico que haverá uma maior proximidade. Portanto, até por isso, creio que a descentralização a nível institucional funcionaria muito melhor quando se pensa em aproximar a saúde e os cuidados de saúde da população. Isto sem desmerecer, evidentemente, o trabalho das autarquias. Chamar-vos a atenção para o processo de descentralização que está em curso. Quer dizer, houve um decreto-lei que fez a descentralização de competências para os municípios. A Associação Nacional de Municípios Portuguesa, a ANMP, foi ouvida, mas que se saiba, não foram ouvidos os profissionais de saúde,
não foram ouvidos os diretores da ACES e há transferência de competências que diretamente lhes importa. Quando se pensa que é só, e este só é muito relativo, a transferência de instalações ou da gestão dos assistentes operacionais, eu pergunto qual é que é a vantagem de criar um circuito de dinheiro que vem da administração central para uma autarquia local que gere os assistentes operacionais, para um poder que depois pode ser delegado para o diretor do agrupamento de centros de saúde. Para mim é-me evidente que o diretor do agrupamento de centros de saúde deve poder fazer essa gestão dos assistentes operacionais. Mas porquê o circuito via administração local? Que sentido é que faz, por exemplo, um diretor de agrupamento ter que telefonar para a Câmara Municipal para tratar do problema dos AVACs e do ar-condicionado, mas depois quando se trata de papel, já de material de consumível de escritório, tem tudo. Quando, enfim, quer dizer, os municípios já tinham toda a motivação para participar, havendo um órgão de articulação dentro dos próprios ACES, que é o Conselho da Comunidade, não é? Que tem os agrupamentos de escolas, as IPSS, as entidades empregadoras, inclusivamente as associações sindicais. E quem é que presidia isso? Presidia isso, de facto, um representante das câmaras municipais. E eu pergunto, durante estes anos todos, e nos sítios todos onde há conselhos da comunidade, quantos é que funcionaram? E em quantos é que, de facto, a sua participação foi ou representou uma vontade intrínseca da Câmara em participar nos processos de saúde? Eu não quero acreditar que este súbito interesse das câmaras se deva, de facto, à vinda de fundos comunitários e à distribuição dos fundos comunitários. Mas parece-me, de certa forma, perigoso que haja este interesse repentino, porque muitas câmaras, quando foi do contrato interadministrativo de delegação de competências, não quiseram essas competências, e agora, de repente, aparecem uma série de câmaras, de entidades intermunicipais a querer competências na área da saúde. Curiosamente, é na altura em que chegam os fundos comunitários e a atribuição dos fundos comunitários. Um outro aspecto deste Afonso, mostra-me os ténis. Um outro aspecto desta delegação de competências é, de facto, a possibilidade dos municípios virem a fazer contratos de programa na área da saúde. Estes contratos de programa são financiados a 1% através do dinheiro de venda das bebidas alcoólicas e até 50% pelo município, e depois há outra fonte de financiamento que não é dita qual é, supostamente será pelo parceiro que desenvolverá o contrato de programa. Ora, a ideia parece-me interessante, de facto, pode haver aqui uma articulação e o desenvolvimento de projetos específicos, mas a pergunta que se faz é porque é que isto não pode ser realizado a nível central ou a nível regional, com ganhos de escala, porque se o projeto é interessante, pode ser aplicado até numa escala maior, e estou a pensar, por exemplo, na diabetes. E isto vai gerar necessariamente iniquidades em termos de ações de prevenção da doença e de promoção da saúde, porque há uma maior concentração de entidades capazes de fazer essa proposta necessariamente nas áreas urbanas, mais do que nas áreas rurais, nas áreas de maior concentração populacional, por contraste em zonas mais desertificadas. Portanto, preocupa-me de facto que através da descentralização de competências se possa estar a predispor à construção de um SNS a várias velocidades,
e que dificilmente depois poderemos recuar, até porque com certeza tiveram com atenção, o Ministério da Saúde fez sair uma notícia em que, se os municípios não estiverem a cumprir com as competências delegadas, o Ministério da Saúde pode avocar as competências, e a Associação Nacional de Municípios já veio demonstrar-se muito indignada com essa possibilidade, porque diz que passa, então não é uma verdadeira descentralização se o Ministério da Saúde puder avocar. Há um documento, e eu calmo já, é a única informação adicional que gostaria de dar. Há um documento na Direção-Geral das Autarquias Locais, que é o Frequently Asked Questions a propósito deste assunto, e que me parece interessante porque uma das perguntas que é posta é se os municípios podem prestar cuidados de saúde complementares ou que correspondam ao alargamento da oferta existente. E a resposta é sim, que podem. Pois, mas sim, sempre puderam oferecer cuidados de saúde complementares, podem inclusivamente, ou poderiam inclusivamente ter médicos de medicina de trabalho, não têm, mas enfim, podiam ter esta possibilidade, através do exercício das suas competências, nunca quiseram, nunca tiveram, e o que eu pergunto é se agora vão aproveitar para contratar médicos externamente para, por exemplo, abrir os centros de saúde durante 24 horas, ou se vamos ter médicos de partido outra vez, e recuamos novamente aos anos 60, que são os médicos municipais. Portanto, eu creio mesmo que seria importante refletirmos sobre tudo o que implica esta descentralização de competências, para que precisamente não colida com a construção dos sistemas locais que pretendemos fazer. Obrigada. Obrigado, Teresa. Foi também uma excelente intervenção que já nos habituou a isso, e vamos agora dar a palavra ao Dr. João Rodrigues, que eu apresentaria como sendo vice-presidente do Conselho Diretivo da ARS do Centro, e só destacava uma coisa, e que eu dou muito valor, é que em todo este mini currículo que eu pedi ao Dr. João Rodrigues, ele sublinhou sempre que foi por concurso público, e nos dias que correm hoje isto tem muito valor e tem muito que se lhe diga, não é? Portanto, também foi presidente eleito da USF-AN nos anos 2015 até abril de 2019, e foi presidente do Sindicato dos Médicos da Zona Centro de 2003 a 2005. Portanto, agora passava já a palavra ao João Rodrigues. Boa noite a todos, cumprimentando o Jaime Mendes, cumprimento toda a nossa audiência e felicitar desde já os nossos dois colegas de preleção, e eu, ao ouvir a Teresa e também o Alexandre, vou começar pelo meu fim, que tinha aqui preparado. Primeira questão, eu acho que foi muito importante a intervenção da Teresa, mas queria-me centrar, isto vale o que vale, mas também temos que ter, do meu ponto de vista, pelo menos tentar estrategicamente nos valer do que existe no nosso enquadramento. Nós temos uma nova lei de base, já começa a ser velha, entre aspas, porque está parada, e começando no que a Teresa nos tentou transmitir muito bem, eu relembro que a base 8 se refere às autarquias locais onde está balizado o seu enquadramento e o seu papel. Obviamente, tudo isto é extremamente contraditório, porque o que a Teresa disse é verdade, por isso não pode ser desmentido, e entra na própria contradição, isto é, o que está a acontecer a nível da descentralização das autarquias em relação aos cuidados primários, no que está expresso também na base 8. Mas é bom relembrar que a Lei de Base da Saúde já foi publicada depois do decreto-lei da descentralização das autarquias para os cuidados primários. Por isso nós temos aqui
imensas contradições. Depois temos a base 9, e o nosso debate é um pouco sobre isto, mas não pode ser isolado, e muito bem. Temos que tentar enquadrar ou tentar jogar com todas as peças e depois ver como é que poderemos efetivamente avançar. E a base 9 então é que nos fala nos sistemas locais de saúde. E a base 8, recordo, diz que as autarquias têm um papel de acompanhamento dos sistemas locais de saúde, pura e simplesmente, e não executivo. Mais uma vez, e aqui falando em sistemas locais de saúde, eu recordo que mais uma vez temos um exemplo do Decreto-Lei 156/99, não é? Dos sistemas locais de saúde, que nunca passou de papel. Isto é, foi publicado, esteve em Diário da República e continua a não passar do papel. Também já aconteceu isso com o Centro de Saúde de terceira geração, está ali o Rui que eu vejo na imagem, que bem se lembra, também não saiu do papel. Enfim, nós temos alguma tradição, em termos nacionais, de fazer bons enquadramentos legais e depois terem capacidade de os executar. E porquê? E aqui é a primeira grande mensagem. É que tudo isto prende-se com uma cultura participativa e colaborativa que estamos, obviamente, longe de ter, enfim, generalizado no nosso país, nas nossas instituições. Isto é, nós necessitamos de organizações autónomas e responsáveis, mas, obviamente, em rede, a funcionar numa cultura participativa e colaborativa. E o nosso grande drama é que, normalmente, o que se defende são organizações com autonomia financeira para poder fazer, entre aspas, o que bem lhe apetece. A cultura participativa não é isso. Há regras dentro da autonomia financeira para que se defina o que é melhor para o coletivo. E isto temos um percurso de décadas a fazer. E por isso eu concordava plenamente com o que a Teresa disse e salientava que realmente, e por isso é que eu vou começar pelo meu fim, na minha apresentação, que a passagem do que nós, enfim, sonhamos do comando do nível central para o nível local dificulta a desejável horizontalização das soluções organizativas e do espírito de cooperação que lhes deve ser próprio. Isto é, implementar sistemas locais de saúde, já vimos que não é transferir competências para as autarquias, e esta é a primeira grande mensagem que eu queria realçar em relação ao que a Teresa também disse, não é nem estar no enquadramento legal, também não é, já que foi falado, unidades locais de saúde, e aqui também concordo com o Alexandre, foi uma mera canibalização dos cuidados primários sem rigorosamente mais nada, infelizmente sem resultados em saúde pudessem ser uma mais-valia, e significa que mudar comportamentos é preciso, obviamente, qualificar a nossa democracia. E por isso eu voltava ao início e ao momento atual. A pandemia também nos demonstrou que nós temos debilidades no nosso modelo centralizado. Isto é, tivemos imensa dificuldade, e continuamos a ter, em responder aos desafios do envelhecimento, que é um enorme desafio que diz respeito a todos nós e ao país. E não é com verticalização de organizações que nós vamos resolver este desafio. O segundo grande desafio, e isto tem a ver com a saúde, e a Teresa Gago também o salientou, nós estamos muito longe de ter um nível razoável de execução na área da integração de cuidados. Ou, se quisermos banalizar, na área da articulação de cuidados, centrado no percurso do cidadão, do doente. Isto é, temos um percurso enorme para fazer na saúde. E se nós não o conseguimos fazer na saúde, como a Teresa disse, é evidente que seremos facilmente levados para o pior que é a descentralização em relação às autarquias e o que poderá ser um sistema local de saúde enviesado por essas não conformidades. Por isso, se nós não fizermos o nosso trabalho em conseguir alimentar a integração de circuitos, onde obviamente vai estar associado um financiamento diferente, porque se não houver financiamento para a integração de cuidados, se nós continuamos a financiar hospitais isoladamente, doença isoladamente, sem integrar cuidados, continuamos a financiar a diabetes isoladamente. Não é a diabetes, tem que ser o doente diabético que também tem hipertensão, também tem obesidade e outras patologias por aí fora. Isto é, há aqui, e a pandemia vai-nos demonstrar, que este modelo
centralista de ministros, secretários de Estado, diretores que reúnem e despacham também não é uma solução para o país. Isso significa que nós precisamos transformar este modelo num que consiga criar cultura colaborativa, onde as decisões têm que ser partilhadas, onde o nível de participação tem que ser elevado ao seu diverso nível. Eu volto aqui e recordando o que a Teresa também nos disse, os agrupamentos de centro de saúde já têm autonomia administrativa. O que os agrupamentos de centro de saúde não têm é autonomia financeira, mas também está na lei, que era o contrato de programa, que nunca foi implementado. Isto é, passaram sucessivos governos, de direita e de esquerda, e nenhum governo foi capaz de publicar um mero despacho que regulamenta o orçamento de programa de um agrupamento. Isso significa o quê? Significa que não temos a cultura política de dar autonomia responsável de proximidade, que essa funciona, e funcionaria ao nível do agrupamento. Mas para isso é preciso coragem política, não nas autarquias, mas obviamente no envolvimento, neste caso, da saúde, dos atores da saúde, falando dos cuidados primários. E, além disso, a própria pandemia também nos veio demonstrar, mesmo tendo valorizado a intervenção de cientistas, enfim, sociólogos e de outros atores, que são obviamente bem-vindos, ainda estamos muito longe de lhes dar o espaço devido, isto é, o conhecimento para as decisões políticas tem que ser sustentado e tem que ser formalizado. E esse nível não chega os sistemas locais de saúde para que possamos avançar. Por isso, a minha primeira grande mensagem prende-se com nós temos que ter capacidade de transformar as nossas organizações, qualificar a nossa gestão pública do Serviço Nacional de Saúde e para isso temos que fazer o papel dentro da saúde, como dizia a Teresa, isto é, temos que ter capacidade de ter programas que qualificam o acesso do doente, o acesso na sua globalidade, seja ele nos cuidados primários, seja ele nos cuidados continuados, seja no serviço de urgência, seja obviamente a nível hospitalar. Mas para isto, a base prende-se com os recursos humanos e o reconhecimento que é necessário ter aos recursos humanos. Se não tivermos uma política de carreiras, de atração de recursos humanos, nomeadamente na saúde, obviamente falando na saúde, será obviamente isto difícil. Focando em relação ao tema dos sistemas locais de saúde e indo ao encontro, do meu ponto de vista, o sistema local de saúde pode efetivamente enquadrar-se na criação das redes que nós desejamos, na necessidade de haver um espaço intersetorial que tem um orçamento em comum, e não é um orçamento instante de gaveta, é um orçamento em comum de proximidade, onde obviamente tem que existir uma cultura de política adaptativa. Eu queria salientar a este nível que não chega a termos uma lei de base da saúde e para isso acho que urge neste momento politicamente, além de ter que se cumprir, do meu ponto de vista, o que está inscrito no programa do 22º Governo, deste Governo Constitucional, que refere a necessidade de aprofundar o trabalho colaborativo, e quando falo do Governo na sua totalidade e não só na saúde, integrar a informação entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares. Recordo aqui recentemente o excelente artigo da Isabel do Carmo no Público sobre esta matéria, que são coisas relativamente simples, mas que fazem toda a diferença. Integrar a informação clínica centrada realmente no cidadão no doente e proceder à avaliação e ajustamento da distribuição geográfica das capacidades instaladas, assegurando níveis de acessibilidade adequados e de proximidade. Por isso, eu sou um defensor que deve ser regulamentado os sistemas locais de saúde, isto é, a base 9, introduzindo na governação local de proximidade o modelo de trabalho colaborativo, decorrendo naturalmente das orientações de boas práticas que constam no Plano Nacional de Saúde, nos programas de saúde em curso, nomeadamente no Programa de Integração de Cuidados, na gestão colaborativa do percurso dos utentes, dando obviamente primazia ao utente enquanto centro de decisão advogada, a interligação funcional entre os diversos níveis de cuidado, como já vimos, dando e realçando
mas dando mesmo, em termos funcionais e práticos, o ênfase que deve ser conferido ao papel da saúde pública. Isso é fundamental e na hora vimos nesta pandemia, e a saúde pública tem sido, do meu ponto de vista, excessivamente centralizada. Precisamos de uma saúde pública de proximidade, com maior autonomia responsável, e precisamos, obviamente, de apostar na ótica preventiva e integradora, assente na rede social existente, a colocação das tecnologias e sistemas de informação ao serviço do entrosamento desejável entre profissionais e comunidade servida. Para tudo isto, é preciso discutir como é que nós podemos ter as autarquias a participar, as escolas, as organizações não governamentais, representativas do cidadão e de outros setores económicos e sociais e ambientais que são obviamente também indispensáveis. Volto a salientar, o sucesso dos eventuais sistemas locais de saúde passam por transformar uma cultura participativa de decisão colaborativa com os agentes da saúde, obviamente, a liderarem todo o processo a nível da comunidade. Mas para isso, do meu ponto de vista, não chega a legislar, e por isso a minha recomendação para terminar é que torna-se necessário fundamentar a adoção de medidas legislativas necessárias à regulamentação dos sistemas locais de saúde, designadamente demonstrando o interesse e a melhoria dos resultados clínicos decorrente das mesmas, ganhos em saúde, o que justifica a criação de experiências piloto antes de se aprovar o modelo final. Isto é, o meu grande medo é que voltemos a repetir o passado, isto não passe de uma lei de base, e se fizermos um decreto-lei, não passe do papel, como já aconteceu em 99. Por isso, o desafio era que pudéssemos ter, a nível nacional, vários modelos que fossem, obviamente, enquadrados, estudados, aplicados e, obviamente, depois, em conjunto com toda a sociedade, ter uma decisão final, qual seria, ou quais seriam os melhores modelos, pode haver mais do que um, tendo em conta as nossas realidades regionais. E obrigado, e obviamente está disponível para o debate. Obrigado, Jaime, e os restantes. Muito obrigado, João. Foram aqui colocadas diversas questões, mas acho que é importante porque muitos de nós não, pronto, sobretudo alguns mais velhos, foram educados no modelo biomédico, não é? Que está mais que ultrapassado. Penso que também as nossas faculdades não fazem grande esforço para deixar no passado e ter agora a visão mais moderna para os outros modelos que todos vocês sabem, eu não vou repetir. Então, vou abrir o debate, não sei quem quiser falar. Inscrevo-me. Eu acho que é a primeira inscrição, Isabel, podes falar. Eu aprendo muito com vocês porque, de facto, em termos de experiência e em termos de legislação, estou a aprender, estou a ouvir. No entanto, eu penso que talvez pudéssemos, e de acordo com as três intervenções, distinguir, eu não digo níveis porque não são níveis hierárquicos, são áreas ou são capas diferentes. Uma coisa é a saúde da população em geral, de uma determinada área, local neste caso, ou regional, que tem a ver com habitação, serviços hídricos, ambiente em geral, qualidade do ar, a qualidade da água, e aí é um papel do município e da saúde pública. E aí é que tem que haver uma colaboração em que não há subalternidade, são os dois. Depois, porque isto tem a ver com a população, com a saúde da população em geral, porque estamos a falar de saúde e de doença. Depois há outra coisa que é a prevenção da doença. E a prevenção da doença é, sobretudo, a prevenção das novas doenças da segunda metade do século XX, ou seja, cancro e doenças cardiovasculares. E aí é o que o Jaime diz, o paradigma das faculdades não acompanhou a evolução das patologias.
das faculdades de medicina, continua-se a não ensinar nada que tenha a ver com a nutrição, nada que tenha a ver com a motricidade humana, é como se ainda estivéssemos a funcionar com as patologias da primeira metade do século XX. Eu tenho vivido isso muito, tenho um mestrado relacionado com essas coisas, portanto, é assim. Porque essas coisas são consideradas menores, subalternas, não é investigação básica. Não. Portanto, essa área da prevenção da doença, que é diferente daquela que eu falei do ambiente, a prevenção da doença é com os cuidados primários. Não façamos confusão, os cuidados primários é que têm a ver com a prevenção da doença, ao nível destas doenças da segunda metade do século XX e da segunda metade da vida. E que dão para uma população portuguesa que tem uma esperança de vida tão longa quanto a Suécia, dão 20 anos de má qualidade de vida. Isto é com os cuidados primários. Embora os cuidados primários, ou seja, os cuidados primários é que têm que comandar isto, esta prevenção da doença, embora possa se articular com o município ou com as escolas, com as instituições. Depois há outra coisa que é a doença. A doença tem a ver com os hospitais e com os cuidados primários. E é aí que tem que existir uma articulação que se procurou fazer nas unidades locais de saúde, que houve experiências de boa vontade em Lisboa, tanto na Santa Maria como nos centrais, mas temos, portanto, aqui, eu não quero dizer níveis, porque isto não tem níveis hierárquicos, mas temos que separar bem estas coisas, que depois têm que ser traduzidas em legislação e em regulamentação. Porque, de facto, em Portugal há países onde as pessoas se associam para tudo, para ver pássaros, para ver flores, para classificar não sei o quê. Portugal, nós tivemos estes anos todos de fascismo. Foram 40 anos em que as pessoas não se associaram. E isto passa de pais para filhos, é um ambiente em casa, as pessoas não se associavam. E agora, a tal história de serem participativas, só se as mandarem ser. Nós todos que aqui estamos somos aqueles que não temos esse espírito, nós não nos mandam fazer, nós fazemos, mas na população em geral e numa área logo a seguir à nossa, as pessoas só fazem se as mandarem fazer. E por isso é necessário despachos, legislação, regulamentação, etc., que tem que ser muito bem pensada neste encadeamento que eu tentei fazer. Muito bem, Isabel. Quem é que pede mais a palavra? Eu completava até a intervenção da Isabel no sentido em que o nosso treino vem muito da parte associativa, não é? As associações de estudantes e os liceais e que deviam continuar e deviam ser promovidas pelos professores, e alguns são, dá-nos todo este know-how para mais tarde nas nossas profissões trabalharmos, e como estamos aqui, quase todos os que pertencem a esta associação têm um passado associativo. Eu lembro só, enquanto as pessoas pensam para pedir a palavra, que houve uma reunião há uns anos na comemoração do Dia do Estudante, mas foi uma coisa mais pequena, em que estavam presentes os velhos dirigentes associativos, muito antes de 61, era o Pequito e vários. Então, uns eram economistas, outros eram farmacêuticos, e quase todos dirigiam empresas. E uma das perguntas dos estudantes foi: mas vocês afinal não estão a fazer veterinária, como tiraram o curso, ou farmácia, etc. E eles dizem assim: claro, a gente está agora a dirigir, todos eles dirigiam empresas públicas, não é? Alguns, e achei graça porque eles disseram: tudo o que eu aprendi na gestão, aprendi nas associações de estudantes, porque foi a gerir as associações que eu aprendi depois a gestão de empresas. E é verdade, não é? É verdade. Então, mais alguém quer fazer perguntas ou então, Jaime, se me deixares, eu posso dizer... Deixe. Ok. Sim, senhor, avança, João. Eu, quando nós temos este tipo de discussões, não posso deixar de recordar uma pessoa que todos vocês também recordam certamente, que era o Orlando Leitão.
E o Orlando Leitão andou durante toda a sua vida, quando em reuniões, a falar da articulação. Passou a vida a falar da articulação. E a articulação, ele acabou por morrer, como sabem, e a articulação continua no estado em que está e que a gente a conhece. Portanto, a integração de cuidados, do meu ponto de vista, é uma coisa fundamental. E eu não tenho, se a gente lhe vai chamar SLS, vai chamar o LS, enfim, chamemos-lhe aquilo que quisermos. Agora, o que é importante é que, de facto, os doentes circulem dentro do Serviço Nacional de Saúde e não tenham estas complicações todas de que, quando precisam do hospital, não têm, quando precisam do centro de saúde e saem do hospital, também é uma complicação. Bom, portanto, eu acho que era preciso desfazer isto e chamo-vos a atenção, certamente alguns cá não concordarão muito comigo, mas que, na verdade, aquilo que nós temos estado a assistir ao longo dos anos é exatamente tudo aquilo que é contrário à articulação. Ora, quando os hospitais, ou quando houve uns governos que juntaram os hospitais em centros de saúde, grandes monstros, que têm levado à redução de camas e à redução de serviços e ao fecho de serviços, para uma melhor gestão de recursos, é assim que isto é justificado, e depois assistimos aos centros de saúde a juntarem-se em grandes blocos que são os ACES. Ora, vocês desculpem, mas eu não acredito que nestes tempos mais próximos alguém tenha coragem de desfazer estes montes, porque parece-me a mim que a articulação, ou que isto que foi feito é exatamente contrário à articulação e que só dificulta a articulação, porque cria aquele sentimento de a gente não quer cá os outros porque os outros estão a interferir na nossa casa. E isto tanto vale num sentido como no outro, no sentido dos cuidados primários como no sentido dos cuidados hospitalares. Portanto, eu penso que era preciso haver uma grande coragem política. É claro que a gente cá continuamos todos e, como diz aquele ditado, água mole em pedra dura, provavelmente haverá um dia que tanto bate até que fura. Disse, Jaime, obrigado. Obrigado também, João, pela intervenção. Não se esqueçam de desligar de emudecer os microfones. Não sei se há mais alguém que queira falar. Não sei, Zé Ponte, com a tua experiência que tens da Inglaterra, não queres dizer qualquer coisa com a tua grande experiência, longa experiência? Eu acho que ele ainda está cá. Não está? Zé Ponte. Se calhar já se ausentou. Eu vi que ao princípio eu estava aqui. Sim, senhora. Está, ainda está. Capaz de não... Não sei se me estás a ouvir, José Ponte. Não está. Deve estar... Se calhar está em Inglaterra e está distraído com o problema da Casa Real inglesa. Não sei se mais alguém... Augusta, queres intervir? Isabel Loureiro estava a pedir a palavra há que tempo? Eu gostava de falar, sim. Sim, senhora. Quem é que pediu a palavra? É que eu aqui não estou a ver. A palavra como é que eu? Isabel Loureiro também. Ok. Não. Quem é que pediu? Isabel Loureiro. Isabel Loureiro. A palavra primeiro. Então fala Isabel Loureiro primeiro. Ok. Olá, então... O erro é meu. Não, sim senhora, está bem. Levantou a mão, não foi? Mas está bem. E depois deixou os outros responderem. Isabel Loureiro, sim senhora. Ok. Estamos à espera. Pronto. Eu acho que é mesmo muito importante fazermos conversas destas, não é? Acho que precisamos mesmo de conversas destas para nos atualizarmos numa série de coisas, para percebermos como é que as coisas estão a funcionar nos sítios e noutros, porque, de facto, a intervenção do Alexandre Tomás
Eu estou plenamente de acordo com ela, não é? Na sua essência, que é fundamentalmente a mobilização dos profissionais, mobilização das comunidades, inter-relação entre os diferentes setores, e isto é crucial quando estamos a pensar, nomeadamente, até nas doenças crónicas não transmissíveis, não é? Porque se essas doenças, e discordo da Isabel do Carmo, quando ela diz que quando se trata disso passa para o hospital. Não. Mesmo a doença... Isabel, desculpa, eu disse o contrário. Essas doenças crónicas não transmissíveis, a prevenção é feita nos centros de saúde. Sim. Não disse isso, disse o contrário. Sim, espera aí, que eu não me exprimi bem, não é? Porque, para já, eu julgo que a prevenção é uma cultura, e é uma cultura que tem que haver em todo o lado, nos serviços de saúde ao nível dos cuidados de saúde primários e nos hospitais, para também informarem as populações, as pessoas, dos cuidados que devem ter e habilitá-las a terem essa capacidade de autogestão, porque no fundo, quer dizer, este tipo de doenças, os doentes quanto mais autónomos forem, menos sobrecarregam também os serviços, e isso passa-se, o que eu não discordava era em relação que, mesmo na doença, este papel tem que ser assumido ao nível dos diferentes serviços, é uma questão cultural. Depois, a questão também da participação, e as pessoas só fazem se as mandarem fazer, para mim é altamente chocante, porque eu acho que as pessoas fazem quando estão motivadas e percebem o interesse das coisas. Nomeadamente, eu posso vos falar de um programa que agora está a decorrer, que é o Programa dos Bairros Saudáveis. O Programa dos Bairros Saudáveis arrancou em julho. As candidaturas foram em novembro e temia-se que houvesse poucas candidaturas a nível nacional. E das 200, 300 que nós esperávamos, apareceram 774. E o que as pessoas manifestam ali, e que tem a ver muito com a questão da interpretação da Covid como uma sindemia, ou seja, portanto, é mais grave normalmente em determinadas bolsas de pobreza, de má habitação, de mau rendimento económico, que se associam morbilidades, a obesidade, por exemplo, existe muito em territórios mais vulneráveis, e o facto é que as pessoas identificam os seus problemas e trazem sugestões, trazem propostas. Portanto, eu acredito verdadeiramente que quando existe clareza naquilo que as pessoas podem ver como sendo de interesse também, elas podem associar-se, e uma força grande em termos de proteção social, de proteção da saúde, é a coesão social. E a coesão social é algo que nós temos também como profissionais de saúde de promover. Houve aqui questões, nomeadamente em relação ao poder autárquico e ao poder, por exemplo, e ao poder dos serviços de saúde, que eu acho que há aqui vários alertas. Por um lado, a importância que seja o Serviço Nacional de Saúde e que sejam os profissionais de saúde a liderarem, e quando eu digo liderarem é verdadeiramente num sítio de liderança democrática, não é? De orientação, porque há de facto um know-how que noutros sítios não existe, mas sempre porque o facto do poder autárquico, há uns que são abusivos e esses têm que se tratar à medida, mas há outros que de facto não é, porque também ainda não perceberam como é que eles estão implicados na saúde. Ainda têm na cabeça que saúde é doença. Ainda não perceberam
que, ao nível autárquico, com os determinantes da saúde, o poder autárquico tem imensa capacidade de alterar as situações e nós temos que acreditar nisso e trabalhar com o poder autárquico, mesmo que não seja fácil, porque a participação, o exercício da participação também se constrói, também se desenvolve. E se não houver participação, porque nós agora temos que arranjar a primeira casa, temos que arrumar a primeira casa e depois é que vamos para a participação, não pode ser, não podemos estar à espera, porque senão estaríamos sempre à espera. Nós temos que ir fazendo as coisas em simultâneo e é assim que temos que ser capazes de atuar em vários planos, desde a organização e integração dos serviços, não é? Porque sobretudo, o sistema de informação é absolutamente alucinante, não dá para acreditar que ao fim destes anos todos de se chamar a atenção da necessidade da integração da informação ao nível dos cuidados de saúde primários, ter-se informação do nível hospitalar e o próprio doente ter informação sobre a sua situação, ainda estejamos no ponto quase zero, não é? Porque de facto, então tem sido gritante, neste período da pandemia, tem sido gritante ao nível da saúde pública, a incompatibilidade entre diferentes sistemas de informação que atrasa tudo. Portanto, o que eu julgo, e a ideia, por exemplo, de fazer experiências pilotos, acho que é extraordinariamente importante, não é? Mas agora também temos que pensar como levar avante algumas destas ideias que estamos aqui, umas que estamos de alguma forma a repisar, porque algumas até já estão no papel, mas não avançam, não é? E outras que têm que apontar para o futuro e têm que se encontrar um diálogo, uma capacidade de intervir ao nível deste processo antes que o processo seja dado como consumado e nós estejamos perante uma municipalização no sentido pior desta ideia, não é? Porque uma coisa é trabalharmos entre setores e com o poder autárquico. Outra coisa é haver um setor, um município, que toma conta dos serviços de saúde. E, portanto, se há a percepção de que este processo pode ir para a frente sem nós, temos que fazer alguma coisa para que isso não aconteça. Não sei se acho que já me excedi. Muito bem. Quem quiser pedir a palavra, faça como a Augusta. Ponha aqui uma mãozinha amarela que eu depois vejo. Então, passa a palavra à Augusta. Podes falar. Ora, boa noite. Quer dizer, eu aprendi hoje a fazer esta coisa da mãozinha que não sabia. Portanto, já a nossa aprendizagem nestas coisas das reuniões virtuais dá para isto. Então, antes de mais nada, olha, obrigada e queria saudar a Associação por esta iniciativa, os contributos do Alexandre, da Teresa e do João, que acho que foram muito interessantes e, sobretudo, é uma grande aprendizagem, como dizia a Isabel e bem, na medida que nos fazem pensar num conjunto de coisas. A temática que está aqui em debate é os sistemas locais de saúde e, portanto, para mim, eu acho que há aqui 3 ou 4 aspectos que eventualmente necessitariam de reflexão, de continuar a refletir sobre eles, não é? A questão é algum desafio real, que é como é que se garante que efetivamente que tem que ser a proximidade dos cuidados de saúde seja garantida. E aqui os sistemas locais de saúde, se forem bem construídos, podem ser um instrumento, se forem mal construídos, serão seguramente um impedimento a que isso aconteça. É claro que a Isabel, o Carmo levantava aqui esta questão dos 3 patamares sem serem hierarquizados, só que eles estão interligados uns com os outros e, portanto, esta questão não há, parece-me a mim que
estão diretamente relacionados com aquilo que é tudo o que a saúde engloba. E neste sentido, eu acho que, se calhar mais do que articulação, porque estamos fartos de falar de articulação. Há anos que andamos a repetir esta história da articulação. Há anos, há 100 anos, não é? Eu digo 100 anos porque há 100 anos que andamos a dizer que é preciso articular, articular, articular. E, portanto, se calhar deveríamos conseguir trabalhar mais no sentido de substituir esta questão da articulação pela questão da integração de cuidados centrado nos processos de saúde e doença dos indivíduos. Porque se fizermos isto, a articulação vai acontecer. Enquanto não fizermos isto, a articulação acontece. Olha, da boa vontade de cada um, tornamos ao amigo lá do sítio. É isto que às vezes é a articulação. E, portanto, para ultrapassar isto, eu acho que a questão do processo individual é uma questão central, daí os sistemas de informação serem um instrumento importantíssimo para que isso possa acontecer, e portanto eu ia mais no sentido de substituir esta lógica desta repetição da articulação pela questão da integração de cuidados, e a Isabel acabou agora de levantar precisamente esse programa, mas é preciso encontrar uma forma em que o cidadão possa percorrer o sistema de saúde, naquilo que é o SNS, percorrer os serviços de saúde de acordo com aquilo que são as suas necessidades e não aquilo que são as organizações ou os profissionais ou o diabo, não é? Como as coisas estão organizadas desta maneira, em instituições cada uma para o seu lado, e os profissionais também cada um para o seu lado, muitas das vezes, e portanto organizam-se os cuidados em função disso e não em função do processo de cada cidadão. Porque só nesta perspectiva é que podemos entender a saúde pública como uma questão central na organização e na identificação das necessidades, que este é um problema que tem que ser efetivo, porque não é a mesma coisa falarmos de necessidades numa região ou noutra, num local ou noutro, e portanto a identificação das necessidades é essencial, para depois se garantir os recursos que têm que ser afetados, tal como dizia o Alexandre, bem, na minha opinião. Por último, eu vou terminar, eu creio que a questão do poder autárquico e as questões que a Teresa levanta são questões de preocupação séria. É claro que o João ajudou a desmontar isto, a dizer que isto é antes da lei, então se é antes da lei vamos ver como é que se altera com a regulamentação da lei. E a regulamentação da lei de base já é uma questão central neste momento, ou seja, se não houver regulamentação da lei, o que vai imperar é o que já está para trás, não é o que vem para diante, é o que está para trás. E mais, corre-se o risco de, na regulamentação da lei, tentar adaptar ao que estava para trás em vez de fazer o contrário. E, portanto, eu acho que há aqui uma prioridade que tem que ser trabalhada, que é a regulamentação da Lei de Base da Saúde, nomeadamente do Estatuto do SNS. Porque é o Estatuto do SNS que, na minha opinião, vai ser a coluna vertebral para depois regulamentar o resto, porque se não fizermos isto, dificilmente conseguiremos dar o salto qualitativo que é necessário para uma cultura participativa, colaborativa, etc., como o João dizia, que eu falo também estou de acordo. E para evitar esta questão da municipalização, porque a questão da municipalização, uma questão é como é que o poder local contribui, e a lei é clara a dizer, diz que acompanha, não diz que presta cuidado, nem que se organiza para prestar cuidado, nada disso, diz que acompanha. E, portanto, acompanhar significa uma forma de participar. Outra coisa é a transferência de competências que está a ser dada, que às 2x3, olha, até nem é preciso pôr o Serviço Nacional de Saúde em evidência. Aliás, a Teresa tem uma experiência aqui de Cascais que é clara nisso, não é? Da vacinação que a Câmara montou, e nem sequer a Direção-Geral de Saúde lá estava a indicar, só estava a Câmara de Cascais. Quer dizer, às 2x3 é a destruição daquilo que pode ser a identidade que o SNS tem que ter. E terminei, obrigada. Muito bem. Eu agora dava a palavra ao Vítor Ramos e depois, se calhar, depois daria aos oradores para poderem responder, depois do Vítor Ramos falar, evidentemente. Então, Vítor.
Obrigado, Jaime. Um cumprimento ao Jaime, na pessoa do Jaime, a todos os colegas e participantes, e obrigado aos oradores, porque tiveram, eu também me fartei de aprender, porque foram visões complementares, não se repetiram, é interessante, não é? Com formas de ver de ângulos bem distintos e bem diferentes, e isso é bom para um painel desses. Eu tenho sempre muita dificuldade, e a minha pergunta era uma questão de definição de termos, do que é que estamos a falar? O que é que são os sistemas locais de saúde? Porque isto pode ser, e como vimos aqui, isto pode ter várias visões, várias interpretações, várias definições. Tanto quanto eu sei, temos uma referência, que é o decreto de 1999. E lembro que nessa altura, se não estou em erro, o subdiretor-geral da saúde era o Cipriano Justo. E ele, inclusivamente, publicou, não sei se era um dicionário, chamou-lhe... Está aqui. Ora, aí está a Augusta bem documentada. Isso como é que se chama, Augusta? É o... Breviário dos sistemas locais de saúde. Ora, bom. Era aí que eu cortei o som. Portanto, penso que isso é do tempo do Cipriano, não é? Portanto, houve uma necessidade para explicar, mas aquilo é assim, esses sistemas locais de saúde, mas a gente pode interpretar isso de dezenas de vezes diferentes. Ora aqui a minha, e de facto, a Augusta já também gostou, habitualmente, esse, enfim, é cultural, não é? Põem-se os enfoques ou na gestão, que é o caso das unidades locais de saúde, põe o enfoque na gestão, não é? É uma gestão comum. Ou põe-se o enfoque nas instituições, e daí a questão da articulação, quando os enfoques, e a Isabel do Carmo falou a questão, o primeiro enfoque é a saúde das pessoas e da população, não é? A saúde da população no seu todo, os determinantes da saúde, portanto há aqui uma lógica de construção, não é? Depois, as questões, depois vamos para os problemas, digamos que essas determinantes, por não serem controladas, engendram e por aí adiante. Mas do que é que estamos a falar quando, e a minha pergunta era esta, efetivamente, não sei se os oradores... enfim, aprofundaram essa questão de... Porque a lei de base da saúde também não diz nada. Diz 3 linhas, acho eu, que é assim. E tanto quanto eu me parece que ela restringe apenas aos serviços públicos. Pronto, eu não fui, era um agradecimento deixar esta pergunta e talvez recordar, talvez valha a pena voltarmos ao breviário do tempo de 1999. Obrigado, Jaime. Obrigado, Vitor, pela intervenção. Eu não sei se algum de vocês, eu não tenho mais nenhuma mãozinha levantada, não sei se a Teresa ou o João e o Alexandre querem responder a estas perguntas que foram feitas, não é? E que poderiam esclarecer, não sei, vamos pela mesma ordem que falaram, talvez. Então eu dava a palavra ao Alexandre, e depois passava à Teresa e depois ao João. Obrigado uma vez mais e congratular por, enfim, um abraço à Teresa e ao João, porque de facto nós não preparámos as sessões, nem partilhámos o que iríamos aqui, no fundo, dizer e foram de facto complementares. Vamos lá ver, eu como notas finais e agradecendo os vários contributos, percepção individual, como quiserem entender. Eu sinto que estamos num contexto em que cada vez mais o setor da saúde tem que ter uma interação com outros setores e deve ou tem que liderar esse processo. É claro que há uma ameaça, não é? Nós hoje olhamos aquilo que é a possibilidade ou a autonomia de um ACES e aquilo que é a possibilidade e a autonomia do município e, portanto, é o David com o Golias. Portanto, e nós não podemos perder isso de vista, porque no dia em que um diretor executivo for negociar com o Presidente de Câmara e o diretor executivo não pode comprar uma resma de papel e o Presidente de Câmara pode instalar um serviço ali ao lado de uma unidade de saúde, portanto, enfim, a grandeza de um para o outro, do ponto de vista do seu potencial de concretização, vai condicionar digamos, todo o processo de tomada de decisão e isto não é indiferente. Eu, num determinado contexto, fiz referência à importância de nós recuperarmos a ideia do centro de saúde, na lógica, nada contra os ACES, enfim, do ponto de vista orgânico, mas a visão do centro de saúde que tenha poder de decisão.
E poder de decisão efetivo, porque na lógica de interação com os vários parceiros, ou tem esse poder de decisão, ou é esmagado pelo outro parceiro. Isto é da vida. E os senhores e as senhoras sabem isso muito melhor do que eu. Portanto, a questão dos sistemas locais de saúde, que tem, permita-me o que está do que eu conheço, e naturalmente já não me recordava do documento do breviário do professor Cipriano Justo, mas o que está escrito sobre os sistemas locais de saúde, o que está na Lei de Base da Saúde, pode ser tudo e pode não ser nada. Tem uma banda larga. Isto pode ser bom e pode ser mau. Pode ser bom porque nos permite o ajustamento local, mas pode ser mau porque perdemos, entre aspas, o perder, esta visão do todo. Eu diria 2 ou 3 notas. Uma, nós temos que, enquanto país, seja com as unidades locais de saúde. Já agora uma pequena nota. Eu, enfim, exerci funções também numa unidade local de saúde, enquanto diretor do Departamento de Cuidados Primários, e portanto vivia a cores a questão das unidades locais de saúde. Não quero fazer nenhum juízo, porque são 8 unidades locais de saúde no país e algumas delas muito diferentes. E, portanto, nós por vezes até falamos nas OLS e temos um modelo de uma OLS que não representa as outras 7, diria eu, e sabem de qual é que eu estou a falar, mas as unidades locais de saúde garantiram a integração de serviços não clínicos, os financeiros, os recursos humanos, aprovisionamento e afins. Agora, a integração clínica, efetivamente, não se fez de uma forma transversal e que provavelmente esse era o grande desafio das unidades locais de saúde, que era a integração clínica, que é mais do que a articulação, e isso não aconteceu de uma forma transversal. Nós temos no país projetos de efetiva integração de cuidados entre hospitais ou centros hospitalares e agrupamentos de centros de saúde muito melhores do que dentro de algumas unidades locais de saúde. Portanto, não é a estrutura orgânica que cria essa possibilidade. É a relação entre as pessoas, ok? E podíamos abrir aqui uma outra caixa de Pandora, e estou a ver aqui, se me permite, eu ouvi há pouco a enfermeira diretora do Hospital Garcia da Horta, com o qual nós temos uma relação excelente do ponto de vista institucional, permitam-me, mas podíamos abrir aqui a caixa de Pandora com a questão da hospitalização domiciliária. A hospitalização domiciliária só será a integração de cuidados, na minha perspectiva, se as equipas de hospitalização domiciliária forem constituídas por profissionais dos hospitais, dos agrupamentos de centros de saúde, dos cuidados continuados, da segurança social, da educação, dos municípios. Quando as equipas tiverem constituição plena de elementos destes áreas, então nós estamos a falar numa efetiva integração de cuidados. De outra natureza é o que está a acontecer, e volto a dizer, o Hospital Garcia da Horta tem um projeto extraordinário de hospitalização domiciliária, a enfermeira Paula Realista, amanhã, quando voltarmos a trabalhar em conjunto, como sempre fazemos ao longo destas semanas, eu vou continuar a dizer que a hospitalização domiciliária do Garcia da Horta é muito interessante, ok? Mas, então eu diria, sistemas locais de saúde, a importância da equidade do acesso no país, porque senão nós colocamos, e não quero falar aqui no município de Cascais, como já aqui aludiram, mas senão nós assumimos que há municípios, ou há municípios, melhor dizendo, que vão ter uma possibilidade de acesso a cuidados de saúde diametralmente oposta de outros, e isto, na minha perspectiva, perdemos a noção de um Serviço Nacional de Saúde, universal, enfim, e geral, com sistemas locais de saúde, com unidades locais de saúde, com centros hospitalares com acesso, na minha perspectiva, não podemos perder o norte e o sul, o oeste e o oeste, de um efetivo Serviço Nacional de Saúde, porque senão estamos a criar microsistemas ou locais ou áreas de intervenção. E depois, por outro lado, o que me parece que os sistemas locais de saúde podem trazer é efetivamente potenciar políticas locais. Eu não sei se há pouco na intervenção inicial fui suficientemente claro, seguramente foi dificuldade do emissor. O Dr. Jaime Mendes, deixe-me lá dar aqui um exemplo e vai-me perdoar, o senhor fez-me um amável convite, assumo o risco de eu poder dizer aqui uma barbaridade, mas depois o senhor vai ter que contemporizar. Vamos imaginar que a saúde pública, do ponto de vista, se quisermos, da unidade de saúde pública, recebe o dinheiro todo para a área da saúde daquele território. Tem o seu plano local de saúde, okay? Identifica um conjunto de prioridades, de necessidades, e depois é ela que gera os recursos financeiros daquele local. Bom, isto pode ser completamente utópico e tem seguramente fragilidades. E não sei se estamos em condições de avançar por aqui. Portanto, declaração de princípios neste espaço de reflexão livre e que o Dr. Jaime Mendes, ninguém nos vai dizer, Alexandre, agora aplica lá isso. Não, estamos aqui a discutir ideias e não tenho que aplicar nada. Portanto, sinto-me à vontade nesse sentido. Mas no dia em que efetivamente for a saúde pública que define as políticas locais e que associado a essa definição está o financiamento em saúde, se calhar há um conjunto de outras prioridades. Só dava mais uma nota, se me permitem. O que me parece absolutamente paradoxal. Na saúde nós temos os planos locais de saúde.
ok? Que decorre do plano regional, do plano nacional, como todos sabemos. A Segurança Social desenvolve os planos de desenvolvimento sociais, ou o plano de desenvolvimento social. Os municípios estão a desenvolver planos municipais de saúde. E eu pergunto, não é o mesmo território? Não são os mesmos recursos? Não são provavelmente os mesmos intervenientes? É só para cada um que coloque lá a sua assinatura como autor do documento? Não faz sentido. Portanto, deve haver de facto uma visão integradora das prioridades territoriais, depois podemos discutir o que é o território, se é um município, se é uma área, se é um distrito, enfim, mas esta visão integrada dos problemas e sobretudo dos recursos parece-me essencial. Bom, portanto, Dr. Jaime, uma vez mais a todos os colegas, muito obrigado pela oportunidade, total disponibilidade da minha parte para participar em momentos que entenderem oportunos dentro do setor da saúde, que é aquele onde vou movendo há algum tempo, e era isto. Muito obrigado. Eu queria pôr Muito obrigado, Alexandre. Quando o Alexandre propõe que a saúde pública determinasse ou comandasse as finanças locais, era na saúde e na doença ou era só na saúde? É que se fosse na doença eu estou completamente em desacordo. A saúde pública é ótima para fazer saúde pública, a saúde pública não tem nada a ver com a clínica. Professora, enfim, com o respeito enfim, nós temos o privilégio de... Pode deixar de ter respeito, faz favor. Não, mas isso o respeito eu terei sempre. O que eu estou a dizer é que nós temos o enorme privilégio de conhecer os documentos, as ideias e os textos produzidos pelas pessoas e depois encontramos neste espaço. Professora, obrigado por ter lido muito sobre o que tem produzido. Eu não vejo a questão da saúde e doença de dois patamares diferentes. Eu vejo num contínuo e vejo de uma forma integradora. Portanto, a resposta que o hospital dá, eu vou fazer uma observação que pode ser um pouco ostensiva. A resposta que o hospital dá naquilo que é a promoção da saúde da comunidade é igual à resposta que uma escola dá. Porque pessoas com mais formação, com mais informação, são pessoas potencialmente com maior possibilidade de decidir sobre a sua saúde. Portanto, quer dizer, no limite, eu não estou à espera que o hospital esteja ali para resolver a questão da doença, não é? E que seja, digamos, um prato, uma balança ao lado do prato da balança da saúde. Não, a intervenção e as prioridades de intervenção, e volto a recordar o que disse há pouco, as prioridades de investimento na saúde não podem ser casuísticas. Volto outra vez, a enfermeira Paula Realista, não leva mal ao Garcia da Horta, é com enorme estima que sabe que tenho para o hospital e pelos profissionais. Mas quem é que decide o investimento quem é que decide o investimento do Hospital Garcia da Horta? É o território onde o Hospital Garcia da Horta está inserido? É a saúde pública que define as prioridades de intervenção e a seguir o investimento que existe no Hospital Garcia da Horta? Não é. Portanto, é uma definição fora daquele contexto territorial. E não estou a dizer que é por influência política ou partidária. É fora, na minha perspectiva, é fora daquilo que são as prioridades de intervenção naquele território. E, portanto, aqui não é tanto a saúde e a doença, eu percebo os três patamares sem ser hierárquicos que a professora partilhou há pouco e compreendo, como é óbvio, aquilo que são as áreas de intervenção específicas. Mas na visão global do sistema local de saúde, claro que o hospital está lá dentro, como está o município, como estão os cuidados primários, como está a escola ou como está eventualmente o Instituto de Emprego. Em alguns contextos pode ser tão ou mais importante para a estabilidade da saúde das pessoas que é poder ter, por exemplo, emprego apoiado. Quer dizer, esta pluralidade de intervenção resulta naquilo que há pouco referi, de ações e políticas intersetoriais. Muito obrigado, Alexandre. Posso dizer uma palavrinha, Jaime? Podes, Augusto, diz. Sim. Eu acho que é esta coisa aqui entre o Alexandre e a Isabel, eu acho que às vezes é uma questão daquilo que nós temos na cabeça, não é? Do nosso esquema mental. Uhum. E se calhar aquilo, não sei se vou dizer uma asneira, mas que seja, aquilo que o Alexandre quer dizer, penso eu, que é haver quem se responsabilize, haver uma unidade que é responsável por a gestão global dos recursos, que ele coloca na saúde pública e a gente imagina logo a unidade de saúde pública, do ACES. E não é isso, de que eu percebi não era isso que o Alexandre estava a dizer. E portanto, Isabel, a questão que se coloca é esta, se não houver uma gestão integrada dos recursos que estão disponíveis para uma área local-regional, ficará sempre cada instituição no seu umbigo. E cada uma, aquela que tiver mais força, é a que leva mais. Eu não sou contra a gestão integrada. Não sou contra a gestão integrada.
Não, é que a questão que se coloca aqui é quando diferenciamos, como tu estás a tentar diferenciar, a questão da doença, da questão da promoção e da questão da prevenção e da promoção, quando separas isto, quer tu queiras, quer não, colocas patamares, inevitavelmente. E se colocas patamares, como a doença leva a maior parte dos recursos, os outros recursos ficam, os outros patamares ficam de certeza absoluta mais empobrecidos. E, portanto, a gestão concreta dos recursos tem a gestão coordenada dos recursos, e essa, na minha leitura, é se forem constituídos bem, ou se conseguirmos construir bem os sistemas locais de saúde, esta pode ser um instrumento importantíssimo, na minha opinião, e tem a ver com a gestão dos recursos. Okay. Para as necessidades loco-regionais identificadas e não para o histórico. Não é? Bem, obrigado, Augusto. Desculpa, se calhar dava... Não faz mal nenhum. O debate está muito vivo e muito interessante. Eu daria a palavra então até agora à Teresa e depois ao João para responder, para fazer um bocado de síntese e resposta a todos estes problemas levantados, se eles estivessem nessa disposição. A Teresa já não está cá, não? Estou cá, estou. Agora ia embora. Porque estas pessoas estavam a ver. Está bem, Teresa, então força. Bom, em primeiro lugar queria de facto agradecer a organização e a possibilidade de estarmos a falar sobre isso, que era aqui um assunto que eu estava com necessidade de partilhar ideias e também de ouvir. De facto, quer o Jaime Mendes, quer a Maria Augusta disseram que eu sou de Cascais e puseram um enfoque nesse ponto. Eu não tenho, enfim, nada de especial contra Cascais, mas o Presidente da Câmara representa mais do que apenas este município, é uma força dentro do PSD e dentro dos autarcas do PSD e é de facto representativo de uma vocação autárquica que transcende o PSD. Tanto que tive o cuidado de dizer que foi a Associação Nacional de Municípios Portugueses, que protestou e declarou que seria injusto se o Estado avocasse as competências caso as câmaras municipais não estivessem a cumprir com o que lhes era delegado. Portanto, há um sentimento dos autarcas, que eu, enfim, imagino que seja natural, mas um sentimento municipalista e de apropriação de um conjunto de funções para as quais muitas vezes não sabem o que é que hão de fazer delas, como a própria professora Isabel Loureiro disse, ao que parece pode haver até aqui ainda um percurso de aprendizagem que não terá sido feito, embora os autarcas digam que há 40 anos de municipalismo em Portugal, mas ainda não terão aprendido tudo, como em todos os setores há sempre margem para a aprendizagem. No entanto, nesta questão que interfere diretamente com o SNS, eu creio que se lhes imporia a eles algum pudor e cautela nas exigências que fazem e a nós também a prudência e cautela, independentemente de estar de acordo que os processos de aprendizagem são contínuos e fazem-se a par e também com estabelecimentos de redes e de confiança. Também não nego que haja câmaras que possam implementar projetos interessantíssimos que pena será que sejam só nesses municípios quando de facto se trata de haver aqui efetiva equidade e coesão territorial no que diz respeito aos processos de saúde. Em relação ao que a Isabel do Carmo disse, eu, enfim, agora por acaso comecei a dizer os nomes das pessoas, mas tinha aqui pensado que a Isabel do Carmo tinha falado em 40 anos de fascismo e que as pessoas não participam, não se associam, e eu acredito que haja porventura uma certa marca, mas eu não descuraria a marca também dos seguintes 40 anos de neoliberalismo, em que temos sido absolutamente condicionados no nosso pensamento pelo que são os modos da nova administração pública,
dos méritos ou pseudoméritos do funcionamento da gestão privada e que temos deixado de pensar e de considerar o serviço público e as características do serviço público como tendo características próprias, inigualáveis e que poderão ser desenvolvidas de forma diferente e que não têm necessariamente que aderir a princípios de gestão utilizada por outros. Quer dizer, não deixa de ser curioso que, enfim, em alguns setores se defenda uma gestão mais empresarial, mas depois se clame por democracia, quando o sucesso, ou aquilo que é considerado sucesso da gestão empresarial, se assenta em modelos autoritários e absolutamente antidemocráticos. Portanto, eu creio que quando se defende a participação e a democraticidade, também se tem que pensar que as formas de gestão também são particulares e não confundíveis com outras formas de organização que têm características diferentes. No que diz respeito àquilo que foi, enfim, pareceu-me dito como um menor sucesso ao nível da condução central durante a pandemia, eu não partilho exatamente essa ideia, pelo contrário, acho que quando houve coordenação e a assunção de uma série de funções pela administração central, as coisas começaram a correr melhor, foi possível haver o funcionamento em rede, foi possível criar os harmónios, foi possível a criação de estruturas de retaguarda, mas já quando eram iniciativas mais locais, quer dizer, viam-se situações absolutamente penosas, como a divulgação das pessoas que estavam infectadas, dos nomes que foram fixados, e não foi em Cascais, das pessoas que estavam infectadas com Covid. Houve inclusivamente um autarca que é do norte que disse andam para aí umas bombas relógio, referindo-se às pessoas com Covid, e inclusivamente à competição e à permanente crítica daquilo que estava a ser uma tentativa, não é, de uma gestão central e de organização dos serviços de saúde de forma a todos atender e a que não houvesse pânico social, e aí eu acho que houve um comportamento sofrível por parte dos responsáveis autárquicos. Mesmo em termos das entidades residenciais para pessoas idosas, os CELs, ERPIs, quer dizer, as autarquias também têm alguma responsabilidade, não é, no que se passa, e todos sabemos, não é, quem anda aqui nas associações, sabemos o que é sistematicamente assistir a fazer-se vista grossa a um conjunto de situações e a não intervir com, enfim, uma série de justificações que depois culminam na participação eleitoral e enfim, em ter fundos depois para a prossecução de atividades. Portanto, as redes clientelares que são geradas a nível do poder local e que são permitidas e fomentadas por motivos eleitorais, eu creio que são francamente perigosas e impeditivas até da participação das pessoas que eu também acho que querem participar. Duas notas para terminar: a importância dos profissionais de saúde, e eu diria particularmente das carreiras especiais, pensar em termos de carreiras especiais dos profissionais de saúde que pertencem ao SNS, e não pode haver aqui, e aqui é a lógica também de serviço público a funcionar, os contratos individuais de trabalho e o abuso dos contratos individuais de trabalho são absolutamente perniciosos para a formação de equipas, para a integração, para a articulação, para haver previsibilidade, para haver objetivos, para haver metas. Portanto, creio que se devia começar a reinstituir o sistema de quadros da administração pública
central, não é? Em vez de os enxutar para a administração local, acho que se devia assumir que há quadros, reinstituir ou reativar ou dinamizar aquilo que são as carreiras especiais e dizer que o processo de descentralização que está a ser realizado está a ser feito de forma absolutamente contrária àquilo que deve ser. Mais uma vez, quer dizer, só foi ouvida a Associação Nacional de Municípios Portugueses, não foram ouvidos os intervenientes diretos e que neste caso têm implicação na área da saúde. É como vos digo, não há história, não há relato de participação de associações profissionais, não há relato de terem sido escutados os diretores dos ACES, portanto a descentralização, desculparão, mas é necessariamente sofrível nisto e acho que devíamos ter uma palavra firme em relação a isto. A Lei de Bases da Saúde foi aprovada, é verdade, a seguir ao decreto-lei que promove a descentralização, mas os contratos estão a ser assinados agora, como se lei de bases não houvesse. Portanto, não sei muito bem como é que se pode, enfim, juridicamente fazer parar este processo. Terminar com o repto do João Rodrigues, que urge o aprovar, pensar e participar naquilo que é a feitura do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. Acho que a todos nos é exigido que reflitamos sobre qual é que é a melhor forma de organização do Serviço Nacional de Saúde, que o proteja, que permita que ele resista às pressões externas, que permita que ele resista à influência de todos aqueles que o querem destruir e fragilizar. E assim termino. Obrigada. Muito obrigado, Teresa. Então dava agora a palavra ao João Rodrigues. Obrigado. Eu vou tentar ser breve, porque já obviamente já está a ficar tarde, mas focar dois aspectos. Primeiro, o Vítor Ramos lançou aqui o desafio, que me parece importante, não vamos obviamente iniciar o debate, mas é a essência desse próprio debate. Nós tentamos obviamente falar um pouco de tudo, mas quando falamos de temas locais de saúde, não estamos a encontrar aqui a solução mágica para o Serviço Nacional de Saúde nem para a centralização qualificada. Os sistemas locais de saúde, do meu ponto de vista, no foco estão na base 9, pretendem potenciar políticas de proximidade, centradas na saúde da população, nos determinantes em saúde, num projeto e em decisões colaborativas. Nós não temos exemplos dessa natureza. Volto a salientar o que disse na minha intervenção. Nós estamos normalmente habituados a alimentar autonomias financeiras de diversas instituições, sejam elas do poder local, sejam elas da saúde, sejam elas do público ou do privado. A nossa grande dificuldade é trabalhar em rede. A rede implica obrigatoriamente colaboração. E para haver colaboração tem que haver meios, instrumentos que limitam a nossa autonomia financeira. Significa que o planeamento tem que estar na parte da colaboração. E nós temos, obviamente, um percurso muito grande a esse nível. Mas, para mim, se nós tivermos a capacidade de os regulamentar experimentando, eles não têm que ser só um modelo, do meu ponto de vista, temos que experimentá-los, validá-los e validá-los num modelo participativo, onde, obviamente, poderão potenciar as políticas locais na área da saúde e também na área social, que estão obviamente ligadas aos determinantes em saúde. E aí não vale a pena. Nós não podemos ter assistentes sociais, por exemplo, da Câmara, da Justiça, da Saúde, etc, etc, etc. Temos que ter uma unidade local, por exemplo, de serviço social, onde centrada em quem? Centrada na população, centrada no cidadão que necessita de serviço social e não do papel que é da Segurança Social, no outro que é da Justiça, no outro que é da Saúde, enfim, já lá vão 4 assistentes sociais. Portanto, isso são meros exemplos que me parecem que podem facilitar, mas para isso, volto a salientar, temos que experimentar, temos que validar e depois então temos que legislar. E respondendo e concordando com a Isabel Loureiro, não tem qualquer tipo de dúvida, nós temos que fazer isto em simultâneo. Não vamos voltar atrás em N coisas, mas há uma oportunidade única com esta pandemia
porque já estamos atrasados, do meu ponto de vista, há uns anos, de revisitar o Serviço Nacional de Saúde, de rever, e começando obviamente pelas carreiras, começando obviamente pela qualificação da gestão pública. Se nós não revisitamos nos próximos meses todo o que está até inserido no programa do Governo, basta olhar para o programa do Governo, onde se fala na revitalização das carreiras profissionais e elas não estão a ser discutidas. Por isso eu não vejo uma revitalização sem discussão e sem participação, com obviamente a definição do novo modelo. Por isso estou convencido que nós temos que fazer isso em simultâneo, e em simultâneo é requalificar o nosso Serviço Nacional de Saúde, as nossas instituições, dando-lhes mais proximidade. E, enfim, há 2 ou 3 anos, na associação onde eu estava, nós lançamos um slogan, por exemplo, que era revisitar, renovar o Centro de Saúde de Proximidade, com autonomia de proximidade participativa, e isso é fundamental. Por isso terminava com essa esperança de que, se o poder político, enfim, cumprir o que está estipulado, que é regulamentar a lei de base da saúde, e que experimente, porque não temos certezas, e aqui o Vítor Ramos esteve muito bem, eu também não sei responder às perguntas que ele enviou, temos que experimentar, e a partir daí acho que teremos condições de ter instrumentos que possam potenciar mais a proximidade e a decisão local com todos, não só a saúde isoladamente. Obrigado. Muito obrigado a todos. Eu penso que vamos encerrar a sessão. Estivemos mesmo dentro dos horários, que eu tinha previsto terminar às 11h30, né, PM, e realmente estamos a cumprir os horários, e o debate foi muito, muito interessante, e eu aprendi muito, não é? Aliás, estamos sempre a aprender, mesmo com esta idade, não é? Não, mas gostei muito. Portanto, agradeço a vossa presença, agradeço a vossa colaboração, pá, e a todos os presentes. Boa noite. E vamos encontrar essa. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada, Jaime. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.